Boa noite a todos e a todas, né? E aí a gente já começa agora nossa videoaula, né? E aí hoje começamos os seminários sobre o Paulo Freire, né? Sobre a pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Paulo Freire, essa capa que vocês estão vendo, né? E aí vamos nós. Bom, ficou a divisão do seminário ficou assim. Os temas ficaram assim, né? Prefácio, primeiras palavras, capítulo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Então hoje era para gente estar vendo, para gente estar vendo tudo isso. Na divisão de vocês ficou assim, né? Práticas docentes, primeiras reflexões, eu me comprometi. 1.1, por não ter aparecido ninguém pegou esse ponto. Então eu também vou fazer uns comentários. 1.2 ficou com o Bruno José, que me mandou um vídeo. 1.3 ficou com a Vanessa Maria, também me mandou um vídeo. 1.4 ficou com a Maria Eduarda, que também me mandou um vídeo. 1.5 ficou com a Bruna, só que eu não recebi o vídeo da Bruna, não sei o que foi que houve, mas depois ela vai fazer a prova, é o jeito, né, Bruna? Pois tá bom, então bora começar. Bom, então eu vou começar com essas primeiras palavras, né? Onde ele vai dizer que a questão da formação docente, ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos, é a temática central em torno de que gira este texto. Né? Então, ele está apresentando o texto, dizendo que esse texto gira em torno disso, dessa formação, dessa reflexão sobre a formação docente, de prática educativo-progressiva. Me aproximo de novo da questão da inconclusão do ser humano, na sua inserção num permanente movimento de procura que rediscuto a curiosidade ingênua e a crítica, virando epistemológica, né? Então aí ele vai problematizar a questão da curiosidade ingênua e da crítica. Ele, na verdade, nesse texto, ele está defendendo as teorias às quais ele fundamenta o trabalho dele. Então, é um trabalho denso, não é um trabalho fácil. Pode parecer fácil no primeiro momento, porque se você não procurar conhecer os termos que estão no texto. Então, quem não procurou conhecer os termos, achou que era fácil de interpretar. Mas o Freire não é muito fácil. Daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal. Começa com a malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e sua recusa inflexível ao sonho e à utopia, né? Aí já te joga vários termos que você tem que procurar, que você tem que buscar para você conhecer. Então, bora lá. Então aí ele já vai problematizar a questão da malvadez neoliberal, né? E aí por que ele está falando dessa malvadez neoliberal? Esse termo é extremamente importante para o Freire e para nós de uma forma geral, porque aí ele está colocando uma questão teórica muito forte. O Freire, assim como os autores que são progressistas, eles vão se colocar na contramão do neoliberalismo. Mas o que é o neoliberalismo? Então, como a gente vai compreender o que é, como ele, porque se ele se coloca contra isso, o que é o neoliberalismo? Por que ele é contra? Então, vamos tentar entender. E aí eu fiz aquelas perguntas, eu joguei aquela pergunta na plataforma, justamente para introduzir vocês no neoliberalismo. Mas a maioria de vocês pecou, pecou no conceito. Procurou o conceito do dicionário, não conseguiu fazer a maioria, alguns conseguiram. Não conseguiu fazer a devida relação com o cotidiano, com a vida da gente sobre o neoliberalismo. E aí, quando isso acontece, a gente fica com o conceito. A gente não aprendeu o conceito, na verdade. Por quê? Porque a gente caiu no ir para o dicionário, pegar os termos técnicos, e aí não entendeu o que é o neoliberalismo e como ele impacta na vida da gente. Para ajudar vocês, eu coloquei 2 vídeos lá
de uma pesquisadora chamada Rita Von Hunt, que ela tem estado muito em alta, né, nos debates, porque é uma pessoa que, de uma linguagem fácil, procura uma linguagem que é bastante didática para explicar, usa vídeos e tal. E eu coloquei 2 vídeos lá. Espero que vocês tenham gostado. Ninguém me deu devolutiva se gostaram, se entenderam, se não entenderam, mas eu ainda aguardo. Bom, então bora lá. Então, o que é neoliberalismo, né? O que ele fala de malvadez neoliberal? E aí eu trouxe 2 figuras para explicar. Eu queria dizer primeiro que esse termo neoliberal ele é da economia. Ele é da economia. É um termo da economia que vai falar de uma corrente da economia. E aí você vê 2 sujeitos aí carregando um outro sujeito com muitos sacos de dinheiro. O que isso tem a ver com o neoliberalismo? Tudo. Porque a ideia do neoliberalismo, né? Bom, o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o novo neo, né? Esse termo neo, ele significa novo, né? O neo é algo que é novo, ele é uma variação do inglês do new, sabe? New York, então é neoliberalismo, é um novo liberalismo. E o que é o liberalismo? O liberalismo é uma corrente do pensamento econômico que acredita que, que o governo não deve intervir na economia, que o governo não deve interferir na economia. E de que forma o governo interfere na economia, professor? Olha, o governo, quando ele cria lei trabalhista, quando ele diz que todo empregado tem direito a férias de 12 em 12 meses, ele está interferindo na economia. Quando ele diz que nenhum empregado deve ganhar menos que um salário mínimo, ele está interferindo na economia. Quando ele estabelece a jornada de trabalho são aproximadamente 44 horas semanais, ele está interferindo na economia. Então, essas são formas de interferir na economia. Quando o governo interfere na economia, algumas vezes ele protege o trabalhador, né? Ele protege o trabalhador contra a exploração do empresariado. Então, o neoliberalismo propõe que o governo pare de interferir na economia. Só que isso, bom, esse é uma reivindicação da parte do empresariado. O empresariado fala assim: o governo tem que. Para que o governo fica taxando as coisas, nos obrigando a pagar salário tal, dizendo que o trabalhador só pode trabalhar 44 horas semanais e tal? Quer dizer, são medidas que, em certo ponto, eles protegem o trabalhador. Então, o empresariado ele costuma defender o liberalismo e agora o neoliberalismo, que eu chamo o liberalismo, ele esteve em voga no começo do século passado. E aí, com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, o mundo disse: não, o liberalismo não funciona. Por quê? Porque o liberalismo, eu estou explicando um pouco rápido, mas se vocês quiserem aprofundar, tem os vídeos aí da Rita Von Hunt, que vocês vão entender melhor, né? Então, o neoliberalismo, vocês têm que entender que ele é uma bandeira do empresariado, porque o empresariado não quer que o governo interfira. Por quê? Porque eles querem, né, criar, eles acham que o mercado ele se regula sozinho, né? Mas aí eu problematizo, tá? O mercado se regula sozinho. Mas olha o contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um contexto do coronavírus, né? Que o mercado não se regula sozinho. Está todo mundo pedindo ajuda do governo, tanto os trabalhadores como empresários. Por quê? Porque nós estamos vivendo um contexto sui generis, um contexto diferenciado. E aí, nesse contexto diferenciado que a gente vive, é que o empresariado vai lá e diz: a gente é neoliberal, mas a gente queria a ajuda do governo para isso ou para aquilo. A gente quer que o governo também. Na real, o neoliberal, ele quer, na minha perspectiva, do professor Érico,
A pessoa que é neoliberal, ou seja, o empresariado que é neoliberal, ele não quer que o governo interfira na economia a favor do trabalhador. Ele só quer que o governo interfira para ajudá-lo. Entendem? Essa é a minha perspectiva. Por isso, e a do Freire também. E a maioria, se você procurar no Google neoliberalismo e for imagem, as imagens são dessas, onde o trabalhador, vocês podem ver aqui, o trabalhador sustenta a economia sozinho, para enriquecer o governo e os banqueiros e empresários, tá? Então essa é a perspectiva minha do Freire e da maioria dos estudiosos. Pois é, aí esses dois são os dois vídeos que eu mandei para vocês. Cada um são muitos minutos, eu não tenho como passar aqui, mas eu já coloquei na plataforma, na Classroom, tá lá esses dois vídeos para vocês. Então vamos continuar. Então aí ele vai falar assim, ó. Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Quem são os esfarrapados do mundo que o Freire está falando, né? Os esfarrapados do mundo são os grupos minoritários que ainda sofrem preconceito econômico, social, de gênero ou de raça, de gênero ou de classe. Então, esses são os esfarrapados do mundo. Mas ele está fazendo referência a um texto de um outro autor chamado Frantz Fanon. O Frantz Fanon é um autor que fala de raça e ele vai falar. E aí, já daqui a pouco eu vou citar o livro dele, ao qual o Freire está fazendo referência. Daí o meu nenhum interesse de não importa que ordem assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro dos fatos e dos acontecimentos. Então ele está dizendo que ele não tem nenhum interesse em ser observador neutro. Por que ele está falando isso? Por que o Freire está falando isso? O Freire está falando isso porque alguns autores vão defenderam por um tempo que o pesquisador, o teórico, ele tem que ser neutro. O pesquisador ele tem que ser um observador imparcial, neutro e tal, diante do objeto. Mas isso já é tanto que quando vai surgir essa bobagem aí de escola sem partido, ela vai partir dessa ideia de que o pesquisador ele tem que ser neutro, ele não pode ter um lado. Mas isso é uma bobagem muito grande, porque a maioria dos autores já decifrou que o pesquisador, pelo menos nas ciências sociais, é impossível a pesquisa neutra. Não existe o pesquisador neutro. Se o pesquisador ele tem leituras para uma área, ele vai ver a questão a partir da área, a partir das suas perspectivas teórico-metodológicas. Então não existe pesquisador neutro. Isso aí é uma baboseira muito grande. Então o Freire já descartou essa ideia de ser observador imparcial, né? E aí ele vai se revelando. E a gente vai devagar revelando o Freire. Aí eu pergunto, imparcialidade? Aí o Freire responde, em tempo algum pude ser um observador acinzentadamente, né? Que se aproxima do cinza, ou seja, aquela pessoa que não tem lado. O acinzentadamente tem a ver com isso. O cinza, ele é meio que nem todo um lado, nem todo o outro, não tem um lado, imparcial. O que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-la e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. Ou seja, o Freire brilhantemente está dizendo que todo pesquisador ele tem uma perspectiva dele, ele tem um olhar dele, ele tem ele parte do lugar da fala dele, né? O pesquisador, por exemplo, se ele vier de uma aristocracia... Vou citar um exemplo bem interessante.
O, o, vários filósofos gregos, apesar do seu brilhantismo, eles vinham de famílias aristocráticas. Então, eles nunca apontaram a escravidão como um erro. Eles nunca fizeram, vários deles, eu não sei quais, mas o Sócrates, se não me engano, o Aristóteles também, esses principais cometeram esse erro de não perceber a escravidão da época como uma injustiça. Então, eles não denunciam a injustiça da escravidão. Por quê? Provavelmente porque eles vieram de camadas elitizadas, eles vieram de uma, eles foram gestados por uma aristocracia, eles vieram de famílias nobres, em outras palavras. Até mesmo porque na Grécia Antiga, quem não estudava aliás, os filósofos, né, eles tinham muito tempo para pensar, né, eles praticavam o ócio criativo e tal, e o trabalhador tinha que trabalhar. A pessoa que não nascia, dificilmente uma pessoa da classe trabalhadora iria se tornar filósofo. Por quê? Porque ela tinha muito tempo para ela tinha que trabalhar, ela não podia passar o dia pensando, de construir uma teoria. Então, é, 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 não vai haver imparcialidade nunca nas ciências humanas. Nas ciências humanas, o olhar do pesquisador vai tá em cada linha que ele escreve. Mas isso não é um erro. O erro é absolutizá-la. É dizer, não, é essa a verdade, acabou-se. Todo o resto é bobeira. Não, eu estou partindo de um ponto de vista, eu estou partindo de uma perspectiva. O Freire é brilhante ao afirmar isso. Gente, já foram 16 minutos, eu vou parar e recomeço na próxima lauda. Até daqui a pouco.